Olá, boa tarde. Meu nome é Rafaela Cristina, sou mobilizadora juvenil do NUCA, do município de Cruz, e hoje a gente está aqui com mais uma live. Lembrando que ela estava anunciada que seria ontem, mas aconteceu alguns imprevistos e ela teve que acontecer hoje, tá? Ela está iniciando um pouco mais cedo do que as comuns, porque todas as semanas começa às 4 da tarde, mas hoje está começando mais cedo. A temática de hoje vai ser diversidades sexuais e hoje a gente vai contar com a participação de pessoas pra lá de especiais. Primeiramente é o Victor Bruno, ele que é ex-integrante do NUCA, participou aí da edição passada do NUCA. Ele já está presente aqui. A Laura Souza, ela é integrante do NUCA do município de Croatá. E a Tainara Gomes, que ela é integrante do NUCA daqui de Cruz também, tá? Eu vou aqui só esperar todos entrarem para eu poder estar chamando todos. Deixa eu falar aqui com todos. Pedindo para vocês, gente, que estão aqui presentes nessa live, que compartilhem com seus amigos, que chamem as pessoas para estarem assistindo aqui junto com vocês essa live. Que vocês, caso tenham alguma dúvida sobre a temática, de acordo com o que a gente for falando, se surgir alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Caso você não entenda algo que a gente diga, ou o sinal esteja ruim, você não consiga entender o que eu estou falando, ou algum outro participante, nos comunique, deixe no comentário para a gente tentar resolver e ficar melhor entendido para vocês, tá bom? Agora a gente vai esperar só todos entrarem. Evaldo, articulador do selo Unicef, acabou de entrar. Boa tarde, Evaldo. Érica Gomes também. Aline Cristina, ela que é integrante do NUCA, também está aqui em todas as lives, inclusive na passada, ela participou. Estamos juntos. E aí, Bruno? Olá, Tudo bom? boa Boa tarde. tarde. Tá me escutando bem? Estou lhe escutando ótimo. Você está me escutando bem também? Ótimo. Também estou Maravilhoso. escutando. Agora eu estou esperando só a Laura entrar. Eu já mandei mensagem para ela. Ela disse que estava chovendo e estava talvez a conexão um pouco ruim. Mas a Tainara disse que daqui a pouco entra. Ela disse que ia tentar, né? Ela disse que ia tentar entrar, a Laura, porque ela estava chovendo muito. Espero que ela entre, que dê certo. O Anderson Filho, integrante do NUCA, também acabou de entrar. Gente, vai compartilhando, tá bom? Cadê Laura, hein? Laura. Pronto. Laura, chegou. Boa tarde, Eliana. Oi, gente, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Gente, se tiver algum zoado aí no fundo, vocês ignoram, viu? Tá bom. Vai dar certo. Boa tarde, Vitor, tá Evaldo. entendendo a Laura, né? Boa tarde. Tô Obrigada. super, tô super. Ótimo. Olha só, hein, gente? A gente se conheceu em Fortaleza e agora nós temos a oportunidade de estar se encontrando aqui no Instagram, fazendo essa live para o público. Olha só que coisa boa. Gente, o Evaldo colocou quanto tempo, meu amigo? Com certeza é com você, Vitor. Ah, quanto tempo mesmo? Eu não vejo muitas pessoas há muito tempo. Verdade. Boa tarde.
Então, vocês acham que já dá pra gente começar, né? Sim. Eu separei aqui algumas são as perguntas só sobre o básico, que Sim. é umas dúvidas Laura, que a maioria das pessoas tem primeiramente, eu vou sobre. pedir para vocês se apresentarem, tá Eu bom? já ia falar isso já. Pois é, eu pensei até que você ia se apresentar, mas tudo bem, Ah, acontece. perdão, desculpa. Não, eu já. Bom, Pode, Tá então eu é, ótimo. começo? Tá bom. pronto. Eu já me apresentei, agora você, depois o Vitor. Tá certo. Boa tarde, gente. Eu me chamo Laura, tenho 16 anos. Sou adolescente do Nuca de Croatá. Já é meu segundo ano de, né, segunda edição de Nuca. E eu agradeço o convite, né, para participar da live. Muito obrigada. É uma honra de verdade participar aqui, né? Eu me sinto muito grata por, né, ter esse reconhecimento. Enfim, é isso. Vitor? Boa tarde, meu nome é Vitor Bruno, eu sou ex-integrante do Nuca de Cruz. Atualmente estou cursando História na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Conheço essas duas figuras na minha frente há muito tempo. A Rafa, a gente tem uma ligação bem antiga do Nuca de Cruz, da edição anterior. E a Laura, eu tive o prazer de conhecer a Laura em uma das viagens que o Nuca de Cruz proporcionou a gente a fazer em Fortaleza. E é uma pessoa que eu mantenho um certo contato até hoje, mesmo morando bem longe, porque Croatá para Cruz é muito distante, mas, Verdade. mas ainda é possível manter um certo contato. E não sou um especialista em diversidade sexual, mas é um assunto que eu gosto muito de estudar, então eu tenho certa propriedade para falar sobre. Ótimo. Eu acho que tá tendo algum erro, Tainara. Tainara tá pedindo para me aceitar, mas eu aceitei, mas não deu para ela entrar. Não sei. A gente também não vai. Eu vou estar tentando aqui também. No momento que der certo para você entrar, Tainara, você entra, tá? Mas, Laura, vou deixar com você, vou estar tentando resolver aqui, tá bom? Mas pode fazer as Tá perguntas. certo. Como eu estava dizendo, né, eu separei aqui umas perguntas de material em PDF, que são, assim, umas dúvidas bem básicas, que a maioria das pessoas não sabe sobre a comunidade LGBT e tal. Então, umas perguntas, assim, com respostas bem básicas, só para a gente entender bem o principal. A primeira pergunta aqui é o que quer dizer LGBT, né? Então, tipo, quem vai responder as perguntas sou eu mesmo, né? O Ô, Bruno vai Vitor. responder. Tá certo. Primeira pergunta. O que quer dizer a sigla LGBT? Antes de responder a pergunta, eu preciso fazer uma pequena introduçãozinha básica ao que seria a diversidade sexual. Muito recentemente, há muito menos de 50 anos mais ou menos, a humanidade começou a perceber que haviam pessoas que fugiam da norma de gênero e sexualidade que até então era estabelecida. Quando eu digo fugiam, não é que elas eram rebeldes nem nada, é que elas não se encaixavam nessa norma pré-estabelecida de gênero e sexualidade que a nossa sociedade construiu ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo das épocas, tá certo? Então se começou os estudos de gênero e sexualidade, estudos bem recentes mesmo, para tentar entender esse mundo, para tentar entender quem são, o que fazem, o que comem, esse tipo de coisa, e poder explicar melhor para as pessoas como que esse mundo funciona e explicar que não é tão diferente assim como elas imaginavam que é. Então, o mundo da diversidade sexual, ele é um mundo muito vasto e ele engloba tudo. É um estudo muito gostoso de se fazer. Agora eu vou responder a pergunta. A sigla LGBT, ela, na prática, assim, na base, ela vai significar lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros, tá certo? Mas existem outras variações. Essa é a básica, essa é a mais conhecida, LGBT, é a que as pessoas mais conhecem. Mas existem umas variações que são mais recentes, como LGBTQ, LGBTQIA+, ou só LGBTQ+, ou só LGBT+, tem várias versões dessa sigla. Mas, no geral, tudo significa esse movimento de pessoas que não se encaixam nesse padrão normativo da sociedade, tá certo? Então, a sigla completinha, digamos assim, o nome completo da sigla seria, vou até anotar aqui porque eu não tenho condições de lembrá-la, que é LGBTQQICAPF2K+.
parece um código de videogame, né? Parece isso, mas não. Cada letra vai significar um estilo de pessoa diferente, um tipo de pessoa, um tipo de orientação sexual ou de identidade de gênero diferente. Mais pra frente a gente vai explicar esses conceitos. Mas, me atentando à pergunta, LGBT vai significar a letra L, lésbicas, que seriam mulheres que se apaixonam por outras mulheres, gays, que seriam homens que se apaixonam por outros homens, bissexuais, que são homens ou mulheres que se apaixonam por homens e por mulheres, e transexuais e transgêneros, que são pessoas que não se identificam com o seu gênero incumbido ao nascimento. Pessoas que não se identificam com o gênero que a pessoa recebeu ao nascer, mas isso a gente fala mais pra frente, mais aprofundado. Mas respondendo a pergunta, LGBT significa isso: lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros. Perfeito. Vamos aqui, né, para a próxima pergunta, que também é uma pergunta assim bem básica, que é o que é orientação sexual? Orientação sexual, eu tenho bem cru para responder, é por quem eu me apaixono, por quem eu, ser humano, tenho atração sexual ou romântica, ok? No geral, a orientação sexual vão ser essas que a gente já conhece, as mais principais, que seria a heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade, seriam as que até então a gente tem em maior quantidade. A heterossexualidade, que seria o indivíduo que se apaixona pelo sexo, aliás, pelo gênero oposto. A homossexualidade é a pessoa que se apaixona pelo mesmo gênero a qual ela está inserida. E o bissexual que se apaixona por dois ou mais gêneros. Tá certo? A gente tem esse costume de acreditar que bissexuais só se apaixonam por dois, mas eles se apaixonam por mais também. Além de outras vertentes, outras várias orientações sexuais, como, por exemplo, a pansexualidade, que é uma sexualidade mais recente, que tem se discutido bastante ultimamente, que ela é uma bissexualidade, só que ela muda do contexto histórico. Explico mais ou menos a diferença disso. Também a polissexualidade. Digamos que ela seria uma bissexualidade, só que com um nome um pouco mais inclusivo, Sim, digamos assim, já que sim, aumentou essa basicamente. diversidade de gênero. Tem a polissexualidade, que é o pansexual que não se apaixona por todos os gêneros. Já vou explicar isso bonitinho também. Tem outras vertentes, como o demissexual, que é a pessoa que só consegue sentir algum tipo de atração, como que eu posso dizer, afetiva, após um longo período de convivência com a pessoa, após um longo período de conversa, de conhecimento, de convívio, para esse longo período que ela começa a despertar um pequeno, nem é tão grande assim, sentimento de atração sexual. Eu vou explicar rapidamente aqui a diferença de bi e de pansexual, para as pessoas entenderem mais ou menos. Na prática, bissexuais e pansexuais se apaixonam pelas mesmas pessoas. Todos se apaixonam por todo mundo, no geral. Todos eles não possuem nenhuma distinção de por quem eles se apaixonam. Eu vou deixar bem claro que quando a gente diz que se apaixona por todo mundo, não quer dizer que eles amam todo mundo ao mesmo tempo, tá certo? Eles se apaixonam por uma pessoa só, uma de cada vez, só que esse uma de cada vez não necessariamente vai seguir uma regra. Então, o bissexual ele pode se apaixonar por um homem, e depois que essa paixão termina, porque paixões terminam, elas não duram para sempre, nem todas, infelizmente, ele pode se apaixonar por uma mulher ou por outro homem. E assim, vida que segue, vai indo. Não é que ele. Muitas pessoas associam a bissexualidade com promiscuidade, que a pessoa fica com todo mundo, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. É uma pessoa que ela vai sentir atração sexual por dois ou por mais gêneros. Nesse sentido de gênero, vamos explicar o que é gênero. Gênero são todas as conotações, são todas as construções sociais de como os homens e mulheres devem se comportar. E quando eu digo construção social, é uma construção social. Nenhum gênero é natural. Como que eu provo isso? Cada sociedade, cada grupo humano possui gêneros diferentes. Possui visões diferentes de como o gênero se identifica. A nossa sociedade ocidental, sul-americana, latino-americana, muito baseada nos valores cristãos, ela encara gênero da seguinte maneira: há dois gêneros, o masculino e o feminino. Tá certo? Aliás, o homem e a mulher, desculpa, o masculino e o feminino é outra coisa. Há dois gêneros, homem e mulher. O gênero do homem é aquele gênero mais bruto, é aquele gênero, no geral, que gosta mais de guerra, que gosta mais de carros, que gosta mais de violência, enquanto o gênero da mulher é aquele gênero mais sensível, é aquele gênero que vai gostar de bonecas, que vai gostar de casinha,
Aí aquele negócio do gênero do homem usar azul, o gênero da mulher usar rosa. Tudo isso é convenção social, é construção social. Ninguém nasce sabendo isso. Isso é tudo a sociedade vai impondo pra gente de acordo com o tempo que a gente vai crescendo. Tá ok? Então, qual a diferença? Por que vocês precisam saber disso? Para saber a diferença do bi e do pan. Por quê? Essas discussões sobre gênero, essas discussões sobre que o gênero não é natural, ele é construído, e há pessoas que fogem dessa perspectiva de gênero, que podem se identificar com os dois gêneros ou com nenhum dos dois, essas pessoas elas só foram começar a ser entendidas agora, mais recentemente. Então, o bissexual, ele vai se apaixonar por todo mundo. Ele vai ter atração sexual por todas as pessoas. Mas ele encara o gênero da pessoa. Ele ainda vê o gênero dela. Então, ele vai se apaixonar por um homem, ele vai ver, eu estou apaixonado por este homem. Ele vai se apaixonar por uma mulher, apaixonado pela mulher. O pansexual, ele não encara o gênero. Na verdade, ele nem se importa com o gênero. Ele não vê o gênero como uma possível barreira ou como uma possível... ou como algo que... Ele não vai notar. Ele simplesmente não vai notar. Porque o pansexual, ele vem dessa geração mais atual que teve esses estudos de gênero, que cresceu ouvindo sobre gênero, sobre que há pessoas que não se identificam com os gêneros que a sociedade construiu. Então, para ele, não faz diferença. Para o bissexual também não. Só que enquanto o bissexual enxerga o gênero da pessoa, o pansexual não enxerga. A diferença básica é essa. Não é que eles se apaixonam por pessoas diferentes, eles se apaixonam pelas mesmas pessoas. Mas o bissexual, por conta do contexto histórico dele, geralmente os bissexuais são uma galera que nasceu na década de 90, no comecinho do atual milênio, eles não tiveram esse debate de gênero. Então, para eles, eles ainda encaram o gênero das pessoas. Pansexuais, que são as pessoas da geração Z, no geral, eles não encaram, eles não veem o gênero. A tendência, inclusive, é que no futuro não haja mais pessoas bissexuais. Seja só pan mesmo, o termo usado para todo mundo. Porque é muito mais uma questão de contexto histórico do que de por quem você se apaixona mesmo. E também tem o polissexual nesse quesito, que é o pan que não se apaixona por todo mundo, mas é por quase todo mundo. Em que sentido? Ele não enxerga gênero, mas vão haver pessoas que ele não vai conseguir sentir atração de nenhum tipo. E aí entra naquele contexto. Não é escolha, não é escolhida. A gente se apaixona e pronto. Ninguém manda no nosso coraçãozinho, nos nossos sentimentos, ninguém consegue controlar isso. Então, tanto o bissexual, quanto o homossexual, quanto o pan, quanto o hétero, não vai conseguir controlar suas atrações sexuais. Então, quando a gente fala que o poli não sente atração por todos os gêneros, não é que ele é frescurento, não é que ele é seletivo, é que ele não consegue. Da mesma maneira que uma pessoa heterossexual não consegue sentir atração por alguém do mesmo sexo, e uma pessoa homossexual não consegue sentir... Aliás, o oposto. Uma pessoa heterossexual não consegue sentir atração por alguém do mesmo sexo. Uma pessoa homossexual não sente atração por alguém do sexo oposto. Uma pessoa poli não consegue sentir atração por todas as pessoas. Não é que ela não quer, ela não consegue. Não é da natureza dela sentir essa atração. Acho que respondi a pergunta. Inclusive, a próxima pergunta era até o que seria identidade de gênero, que já ficou bem respondido, né? Já nessa questão da Mas eu ainda posso explicação de aprofundar mais. diferentes Ainda posso dar uma atribuições. aprofundadinha. Eu vou aprofundar, É bom. vamos lá. Ainda nessa concepção de gênero, vamos entender aqui. Cada sociedade encara gênero de uma maneira. Cada sociedade encara gênero de uma maneira. As sociedades africanas encaram gênero de uma maneira. As sociedades indígenas encaram gênero de uma maneira. As sociedades asiáticas encaram gênero de uma maneira. A nossa sociedade também. Então, a nossa sociedade ainda encara gênero disso que só tem homem e tem mulher. A nossa sociedade ainda vê dessa maneira. Mas tem sociedades que tem mais de um gênero. Tem mais de dois. Algumas sociedades indígenas haviam 3 gêneros. Havia o gênero homem, o gênero mulher e o gênero dois espíritos, que era uma mistura dos dois, que é o que hoje, na nossa sociedade, a gente chama de não binário. Que é a pessoa que não se encaixa nessa visão binária, ou seja, nessa visão dupla, de que só há 2 gêneros. Ela se vê fora de. Então a gente tem essa concepção, existe o gênero homem e o gênero mulher. O gênero homem tem que se comportar de tal jeito, o gênero mulher tem que se comportar de tal jeito. Mas há pessoas que não se encaixam nessa visão. Há pessoas que ou se identificam com o gênero a qual ela não foi incumbida, ou não se identifica com nenhum dos dois, ou se identifica com os dois. Essa pessoa que se identifica com o gênero que não foi incumbida a ela, é o que a gente chama de transgênero. Que é a pessoa que ela nasceu com um sexo, nasceu com o sexo biológico dela, e isso é inalterável. E antes que alguém venha dizer que gênero está totalmente atrelado com o sexo biológico, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são debates diferentes.
Sexo biológico a gente está falando de biologia, gênero a gente está falando de sociologia. São áreas diferentes do conhecimento. E as duas não se misturam. Uma não fica brigando com a outra para saber quem está certo ou quem está errado. Tá certo? Então, dentro desse espectro de gênero, há pessoas que não vão se identificar com esse gênero homem ou mulher. Então, vai surgir então o não binário, que é a pessoa que vai se identificar com os dois ou com nenhum dos dois. Tá certo? E pode haver o que se identifica com o gênero a qual não foi incluído ela, que é o que a gente chama de trans, que era o que eu já estava falando. Então, por exemplo, João nasceu num corpo masculino, num sexo biológico masculino. Isso é inalterável, isso está no DNA dele, não pode ser mudado, tá certo? Então, João, por ter nascido no corpo do sexo masculino, ele vai receber, durante toda a vida dele, todas as influências do gênero homem. Ele vai ser ensinado a gostar de carro, ele vai ser ensinado a gostar de guerra, ele vai ser ensinado a ser briguento, ele vai ser ensinado que ele tem que ser mais impulsivo, tá certo? Ah, mas nem todo homem é criado assim. Eu não estou dizendo que é. Estou dizendo que na cartilha de como que o homem deve se comportar, geralmente é assim que funciona, tá certo? Mas vamos supor que João não se identifique com nenhum desses aspectos do gênero homem. Pelo contrário, ele se identifica com os aspectos do gênero mulher. Ele é mais sensível, ele gosta de usar roupas que os homens geralmente não usam, ele gosta de usar maquiagem, ele se identifica como uma mulher, tá certo? Então ele é uma mulher. O gênero, a gente encara a nossa sociedade através do gênero, não do sexo biológico. A gente não sai fiscalizando o órgão sexual de ninguém para saber quem é homem e quem é mulher. A gente só vai pela aparência, não é? Essa aparência, a maneira como a pessoa se veste, a maneira como a pessoa se comporta, isso é o gênero. E a gente não pode confundir dois termos. Existe o termo identidade de gênero e existe um termo mais recente que é expressão de gênero. Como assim? Eu, por exemplo, Vitor Bruno, eu me identifico com o meu gênero de nascença. Eu sou cisgênero, que a gente fala. Eu não quero mudar, gosto do jeito que eu tô. Mas eu, por exemplo, não vejo problemas de eu, de vez em quando, querer usar um esmalte, por exemplo, que é algo que, na nossa sociedade, pertence ao gênero mulher. Isso me torna trans? Não. O meu gênero é cisgênero, mas a minha expressão de gênero, ou seja, a maneira como eu quero me expressar, não necessariamente vai estar atrelada com o gênero que eu me identifico. Entendeu? Então pode ser uma mistura dos dois, pode ser somente um, pode ser de diversas maneiras. Por exemplo, mais recentemente, por conta dessa grande revolução do K-pop, esse tipo de coisa, está surgindo muitos homens que usam maquiagem. Isso quer dizer que eles são transgêneros? Não. Isso quer dizer que a expressão de gênero deles engloba certos aspectos que pertencem, que até então pertenciam pelo menos, ao gênero mulher, mas que atualmente pertencem a outros gêneros também, tá certo? Então, basicamente, essa é a diferença. Ótimo, perfeito. A próxima pergunta você até já deu uma introdução nisso, que é o que quer dizer transgênero. Se você quiser se aprofundar mais, eu acho que eu já respondi né? bem, Mas mas eu vou só manter. O transgênero seria a pessoa que se identifica com o gênero oposto ao imposto por ela pela sociedade. É bem simples, na verdade. É bem simples. A gente tem um certo receio, certo preconceito com pessoas transgêneras que a gente não entende. Mas são pessoas que simplesmente se identificam com o gênero a qual não foi incumbido a elas. E vamos combinar aqui, ninguém é obrigado a seguir o gênero que a sociedade manda. Ninguém é obrigado. Não existe lei, antes existia. Hoje não existe mais nenhuma lei que obriga pessoas a se comportarem de tal maneira. Então ninguém é obrigado a seguir o gênero que a sociedade determina. A pessoa segue o gênero a qual ela se identifica mais. E é assim que funciona. Legalmente falando, na nossa sociedade, é assim que funciona. Próxima pergunta. Vitor, então, o que é uma. o Anderson e a Tainara está falando que não está vendo Não? você. Vocês estão me Não, vendo? não Vocês estão está me vendo vendo? você. Eu só estou vendo a sua foto. Não estou vendo você se movimentar. Gente, não sei porquê. Sim, minha tela também tá travada. É como se tivesse só a sua foto e o seu áudio. Nossa, E os meninos estão falando que não não sei estão me por que isso, vendo. não. Na minha também tava assim, mas Não é que sei essa é por minha que internet. isso, sinceramente. Deixa eu ver se é a minha internet. A Aline também está falando que não está lhe vendo. Só a voz.
Mas qualquer coisa a gente prossegue, assim mesmo. O Eval tá dizendo que você não tá aparecendo. Só a voz mesmo. Vitor? Agora sumiu até a voz. Ah, saiu. Eita. Eu acho que ele deve estar com algum problema na internet. É. Vamos só ver se ele entra novamente. Ele deve ter saído para entrar novamente. Eu vou ver se até encontro aqui. Vou ver a Tainara também, tá, Tainara? Vou enviar assim o convite para você. E para o Vitor. Voltou? Vocês estão me vendo? Agora eu tô vendo. Me vendo agora? Ok. Agora sim, a Tainara Ok. entrou. Não. Eu fui conferir minha internet, estava tudo ok. Deve ter dado algum bug no Instagram mesmo. Pois é. Mas estão me vendo agora todo mundo? Vamos ver Tá todo mundo me vendo agora? Laura tá vendo, eu estou vendo. Agora vamos Tô ver sim. quem está nos assistindo. Eu acho, Gente. eu Tá acho que vendo todos Vitor? estão vendo também. Tá todo Vocês me enxergam? Ótimo, maravilhoso. Perfeito. Agora sim, agora a próxima pergunta. Desculpa aí. Próxima Tá, pergunta. vamos lá. O que seria uma pessoa intersexo? Essa é uma pergunta excelente. Intersexo é uma anomalia ou como que eu posso dizer? É que a anomalia é um negócio muito, muito drástico, assim. Mas é uma pessoa que nasce com características intersexuais. É o que antigamente, há muito tempo atrás, na biologia mais clássica, chamava-se de hermafrodita. O que é isso? Nosso DNA, quando ele vai formar o nosso sexo biológico, o nosso sexo, no caso, para a gente abreviar aqui, ele tem duas formações principais. As mulheres vão possuir o gênero XX no cromossomo, no nosso DNA, e os homens vão possuir o gênero XY no cromossomo, tá certo? Isso define nosso sexo, tá certo? Só que nem sempre vai sair nessa formação. Às vezes pode sair XXY, XXX, X0. Então pode acontecer diversos tipos de anomalias genéticas que são imprevisíveis, elas só acontecem. E podem nascer o quê? Podem nascer pessoas com um pênis e um útero. Podem nascer pessoas com seios e características masculinas. Podem nascer pessoas que possuam características femininas, mas que o DNA é masculino. Pode acontecer. Essas pessoas é o que a gente chama de intersexo. Que são pessoas que elas não se enquadram no sexo biológico padrão. Bem entre aspas, assim. Tá certo? Pessoas intersexuais, a gente sabe de acordo com o crescimento, a liberação de hormônios, esse tipo de coisa. E uma curiosidade, ninguém sabe o sexo que tem. Ninguém vê o DNA que a gente tem. A gente tem o nosso corpo, a gente olha o nosso corpo. Mas talvez o nosso corpo não bata com o nosso sexo, a gente não sabe. A gente não sabe disso. Tá certo? A maior parte das pessoas vai ter o gene lá no nosso DNA, batendo com o corpo bonitinho. Mas nem sempre. Então, tipo assim, sempre quando alguém pergunta, por exemplo, o seu sexo, o meu sexo no caso, eu não respondo meu sexo. Eu falo, meu corpo é um corpo de homem. O meu sexo eu não sei, porque eu nunca vi o meu DNA pra saber. E não tem como saber mesmo, tá certo? Mas geralmente a gente fala isso. A pessoa intersexo é a pessoa que pode nascer com características de ambos os sexos biológicos. Por isso o nome intersexo. Porque ela tá ali digamos assim, passeando pelo sexo, tá certo? E é imprevisível, não possui escolha também. Aliás, tudo que eu tô falando aqui, nada é escolhido, tá certo? Tudo é por uma questão de sentimento, as pessoas já nascem assim, tá certo? Nada que eu tô falando aqui é escolha, é opção, nada disso. Tudo é de nascimento. Ah, mas eu não concordo. O que eu falo? Não me importa se você concorda ou não. A ciência fala que não é escolhido. As pessoas que fazem parte que se enquadram nessa comunidade, garantem que não escolheram. Isso é uma coisa que eu amo na ciência, a ciência nunca fala nada se não tiver certeza. Se ela não tem certeza, ela fala antes. E nessa situação ela tem.
E é isso, acho que eu respondi. Sim. Aqui, próxima pergunta. O que é a homofobia e transfobia? Homofobia e transfobia são os preconceitos relacionados à identidade de gênero e orientação sexual das pessoas. Atualmente a gente nem usa mais tanto o termo homofobia e transfobia, a gente usa mais o termo LGBTfobia, porque engloba tudo, já fala de tudo de uma vez. Muitas pessoas questionam uma coisa: fobia significa medo. Então por que a gente diz que as pessoas preconceituosas têm medo? Fobia não significa medo. Fobia significa aversão, tá certo? Ou nojo, ou medo irracional. E tem uma coisa que os sociólogos concordam em parte, na maior parte deles concordam, é que uma coisa: todo tipo de preconceito, ele parte de um medo irracional. As pessoas que são racistas, por exemplo, elas não são racistas somente porque acham que são superiores que os pretos. Elas acham também que são racistas porque elas têm medo de uma possível reação dos pretos. Elas têm medo daquilo que os pretos podem fazer com elas. A homofobia e transfobia é do mesmo sentido. A fobia não necessariamente vai significar um medo. Ela significa uma aversão. Uma pessoa que tem fobia de barata, ela não tem medo de barata, ela tem aversão a barata. Ela não consegue ver uma barata que ela entra em parafuso, o corpo se contorce, o corpo entra numa reação de emergência como se ela estivesse morrendo. Tá certo? A homofobia e a transfobia, elas seguem o mesmo raciocínio. São pessoas que, por alguma razão, varia de pessoa para pessoa, têm preconceitos com a identidade de gênero ou orientação sexual do colega, do ser vivo ali, da outra pessoa com qual ela convive. A homofobia, no caso, ela vai se referir diretamente à à orientação sexual, perdão, e a transfobia à identidade de gênero. Tá ok? Mas existem vários tipos. Existe a homofobia, a gente se fala mais porque foi o primeiro que a gente nomeou. Mas existe a bifobia, que seriam as pessoas que têm preconceito com pessoas bissexuais. E pasmem, há pessoas homossexuais que são bifóbicas, porque ainda existe todo um estigma, todo um pensamento muito ultrapassado em relação a bissexuais. Eu já falei que eles são promíscuos, que eles estão indecisos, que eles só querem pegar geral, que eles estão confusos. Não é assim. Isso é bifobia. Se chega uma pessoa pra você e diz, eu acho que eu sou bissexual, não é que ela acha que ela não tem certeza, é porque ela tá se descobrindo. A nossa sociedade, você nasce, cresce, vão dizer pra você é heterossexual, você tem que seguir o gênero que tá mandando aqui. No momento que você não se encaixa nesse padrão, você se descobre como fora disso. É um processo. Você sabe que isso é diferente, você vai se descobrir. O bi, ele vai ter um probleminha, porque nunca dizem pra ele que ele pode ser bi. Nunca entra na cabeça dele, tipo assim, caramba, talvez eu seja bi. Não entra, no caso pan, hoje em dia. Né? Não entra isso na cabeça. Tá certo? Recentemente, por exemplo, eu sou professor na rede pública do ensino fundamental. Recentemente eu estava conversando com um aluno e falando assim, professor, não sei se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher. Eu falei, você sente atração pelos dois? Ele, sinto. Então você é bi. Simples. Você gosta dos dois. Simples. Aí ele parou, pensou, rapaz, é verdade, né? Simples, não é? É tão simples, é tão mais simples. Então, a gente tem esse estigma de que o bissexual é a pessoa confusa, a pessoa que não sabe o que está fazendo da vida, não sei o quê. Mas não, ele sabe muito bem o que está fazendo da vida, na verdade. E a bifobia, ela pode vir de todos os lugares, inclusive de dentro da comunidade LGBT. A comunidade LGBT, inclusive, ela tem um grande problema com pessoas bissexuais. Não que elas não é a mesma fobia que os homofóbicos têm, tipo, de querer bater nas pessoas, esse tipo de coisa, de não querer a presença. Não. A homofobia e a transfobia, ela não está apenas no ato de você querer que a pessoa morra, ou de você odiar a pessoa. Ela está no ato de você não querer entender. Ela está no ato de você achar que é anormal. Ela está no ato de você dizer que não quer isso para os seus filhos. Ela está no ato de você achar que vai influenciar as crianças. Está nesses atos aí também. Isso também é homofobia, isso também é transfobia, e isso é crime. Pelo artigo 3º da Constituição Federal, é crime. Cadê a liberdade de expressão? Liberdade de expressão tem um limite. O limite da liberdade é a lei. O limite da liberdade é quando a liberdade do outro começa. A sua liberdade de odiar alguém termina quando a liberdade do outro de não ser odiado começa. Tá certo? Ninguém é livre para fazer tudo o que quiser. Ninguém pode sair pelado no meio da rua, por exemplo, vai ser preso. Tá certo? Ninguém é livre para fazer o que quer. A gente tem limites. Esses limites que a gente chama de leis. Homofobia e transfobia são crimes inafinanciáveis, devo dizer, não pode pagar fiança para soltura. Ok? Não pode pagar, dizendo aí, só para falar, não pode pagar fiança.
Tá, é crime. Não pode. Tá certo? Aí vai ter a galera que pensa, mas eu tenho os meus valores, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não importa. Você pode ter os seus valores para você. A gente vive em sociedade. E a vida em sociedade só é possível quando todo mundo se respeita. A lógica da vida em sociedade é essa. Não existe vida em sociedade com um grupo odiando o outro. Isso não é nem vida em sociedade, são duas sociedades diferentes. Tá certo? Acho que eu respondi a pergunta. Próxima. As pessoas LGBT estão expostas a quais violações de direitos humanos? A várias. A várias. No Brasil, nem tanto. Sim, mas nem tanto, comparado a outros lugares. Porque no Brasil a gente tem diversas prerrogativas em lei que defendem essa comunidade. Então, a homofobia é crime, a transfobia é crime, casamento entre pessoas do mesmo sexo é legalizado, a adoção entre pessoas de casais formados por pessoas do mesmo sexo também é legalizada. A gente tem um vasto aparato de proteção para essas pessoas. Ainda é perigoso ser homossexual no Brasil? Ainda é perigoso ser homossexual no Brasil, tá certo? Mas mesmo assim, há todo um aparato em lei que protege essas pessoas. Vocês têm uma ideia? O Brasil atualmente é o país que mais mata pessoas homossexuais no mundo. Assim como também é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Isso num país em que a homofobia e a transfobia é crime. Tá certo? Isso num país em que é crime. Imagina nos países em que ser homossexual é crime. Em que as pessoas têm pena de morte por serem homossexuais. Esses países não matam tanto quanto o Brasil, em que é crime ser preconceituoso, não ser desse estilo de vida. Estão percebendo? É um assunto seríssimo. É um problema da nossa sociedade seríssimo, que tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Então, mundialmente falando, as pessoas LGBTs, elas estão a todo momento sendo perseguidas. Se a gente for olhar de um conceito mundial. No Brasil estão, mas há aparatos de lei que protegem as pessoas. No geral, na sociedade ocidental, na Europa, América do Norte, América do Sul, América Central, alguns países africanos, alguns países asiáticos também, mais recentemente. Mas, no geral, existe um aparato de lei que protege essas pessoas, mas ele não é uma garantia. Infelizmente, ele não é uma garantia. Ainda estamos caminhando para esse mundo onde pessoas da comunidade LGBT possam viver em segurança. Mas é algo assim inacreditável. Em alguns países fundamentalistas religiosos, ser homossexual ou ser da comunidade LGBT varia de punição como, por exemplo, de chicotada até a morte. E a morte geralmente é por enforcamento, esse tipo de coisa, sabe? É um negócio horrível. É um negócio horrível. E antes de culpar religiões, vamos nos atentar a uma coisa: a culpa não é das religiões, a culpa é do fundamentalismo religioso. Religião nenhuma manda matar ninguém, toda religião prega amor. Ponto. Toda religião prega amor, prega respeito, prega tolerância. Se há alguém usando religião que não seja para isso, aí entra em outro aspecto, aí é fundamentalismo religioso, aí é crime. No nosso país, crime. Pode chegar a virar crime. Ok? Mas é isso. As pessoas LGBTs no mundo, elas estão a todo momento sujeitas à violação de direitos humanos. E a todo momento também elas estão sujeitas a perder direitos. Porque volta e meia surge algum cara falando, acho que a gente tem que tirar o casamento gay. Volta e meia surge algum cara falando, acho que a adoção não deveria mais acontecer. Recentemente mesmo, acho que em 2020, um dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é como se fosse o nosso STF, falou que autorizar pessoas do mesmo sexo a se casar tinha sido um erro. Volta e meia acontece isso, mesmo numa sociedade que diz que protege. Então, volta e meia acontece. Então, não é uma garantia. Mesmo tendo, não é uma garantia. Respondi a pergunta. Pronto. Ok. Antes da Laura fazer a pergunta, eu vou ler o comentário da Tainara, que não deu para ela entrar. Ela disse que vai participar pelos comentários. Ela falou que tem uma amiga, entre aspas, que era bifóbica com ela. Ela falava que quando ela falava sobre o assunto para ela tentar entender, ela estava influenciando a ser o que era ela. O que eu sou, no caso. Ela falou assim, o que eu sou. Assim foi a participação dela.
É estranho as pessoas que pensam assim, porque, por exemplo, eu vejo comercial da Coca-Cola desde que eu nasci. E eu odeio Coca-Cola. A Coca-Cola me influencia a tomá-la? Não. Eu vejo comercial de carro desde que eu nasci. Nunca pilotei um. E não tenho vontade. Eu vejo comercial de jogador de futebol, de jogos de futebol há muito tempo. Nunca tive vontade de me tornar um jogador de futebol. Então, por que falar sobre LGBTs vai influenciar pessoas a ser? Primeiro que não existe influenciar pessoas a ser. Pessoas são e ponto. O que acontece é que tem pessoas que são e não sabem. Tem pessoas que não têm esse conhecimento. Então pode acontecer que assim que ela ouça falar, ela pense, caramba, eu sou isso aí. Não quer dizer que ela virou do nada. Ninguém vira nada do nada. Tá certo? As pessoas são e ponto. Quer dizer que ela se entendeu. Ela se compreendeu. Ela entendeu ali o lugar dela no mundo baseado nisso. E esse tipo de preconceito é grande em qualquer situação. Por exemplo, é muito comum sempre ter alguém falando assim, tem muita letra na sigla LGBT, toda semana surge uma letra nova, todo dia surge uma letra nova. Primeiro, é mentira. Não surge letra, não surge letra nova a cada dia, a cada semana, não. Mas por que surgem? Porque a gente está estudando sobre. Eu nunca vi ninguém reclamando que surgem animais novos todos os dias. Sabia que todos os dias se registram espécies novas de animais? Todos os dias. Todos os dias alguém descobre um besouro que nunca tinha sido visto, uma aranha que nunca tinha sido vista, algum bicho do mar que nunca tinha sido visto. Sabia que todos os dias a ciência descobre animais novos? Eu nunca vi ninguém reclamando, dizendo que tem animal demais. Não, já tem animal demais, deixa quieto, vai descobrir mais pra quê? Deixa os bichos quietos. Não, nunca vi. Eu nunca vi ninguém reclamando que se inventa carro demais. Todo mês, cada marca não faz um modelo de carro novo? Nunca vi. Nunca vi ninguém reclamando que se tem celular demais, que cada marca faz um celular novo a cada mês. Nunca vi ninguém reclamando disso. Então por que se reclama desse aspecto? Eu respondo, homofobia. A razão é essa. Preconceito puro. Não é que a gente inventou, sempre existiu. É que agora a gente sabe que existiu. Por exemplo, a Terra sempre foi redonda. Do surgimento até hoje em dia. Por muito tempo a gente acreditou que ela era plana. Por quê? Porque a gente não sabia. Quando começaram a estudar e viram que ela era redonda, pronto. Terra redonda. E isso em relação a diversas outras coisas. E é assim que funciona. Não é que a gente está inventando, é que a gente não sabia. E surgem novos porque a gente estuda. E surge mais a cada dia porque esse estudo é muito recente. Como eu falei, ele não tem nem 50 anos. Tá certo? Ele não tem nem 50 anos de idade, esses assuntos, esses estudos sobre sexualidade e gênero. Então não é que surge, sempre existiu. Sempre esteve aí. É que a gente não sabia. A gente não sabia definir. A gente não tinha palavras para definir. Agora a gente tem. Agora a gente inventa. Por isso que parece que surgiu. Mas não surgiu. Sempre existiu. Próxima pergunta? Ela também... Ela complementou o comentário. Fale. Ela falou tipo assim, para de falar isso que tu vai me influenciar a ser isso daí. Eu fiquei com tanta raiva. Mas, claro, não vou citar nomes. Pronto. Ela terminou o comentário dela. O André também contribuiu nos comentários. Colocou, a lei ainda é falha. É uma ferramenta a qual a sociedade tem e deve fazer o uso da mesma. Porém, há muito a melhorar a cada dia. Com certeza. Até agora temos esses comentários. Agora pode continuar. Pronto, voltando aqui para a próxima pergunta. Existe algum motivo para criminalizar a homossexualidade? Não. Não faz nem sentido, na verdade. Criminalizar relações entre pessoas não faz sentido. Não faz sentido. Algumas sociedades, essas sociedades, como eu falei, essas sociedades fundamentalistas, elas vão dizer que tem, por conta da religião delas e pá, mas na prática não tem motivo nenhum. Por uma razão muito simples. O que o nosso princípio jurídico ele tem em vigor? Que eu vou resumir numa frase bem simples. Cada pessoa cuida da sua vida. É assim que funciona o nosso sistema, assim, bem resumido. Cada pessoa cuida da sua vida, contanto que não atrapalhe na vida dos outros. A sua relação com quem quer que seja só diz respeito a você. E a mais ninguém. Então não faz sentido a criminalização de algo de uma pessoa. É a mesma coisa de criminalizar pessoas de cabelo preto. A pessoa vai escolher se tem cabelo preto se não tem? Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos criminalizar pessoas de cabelo loiro. Por quê? Porque não gostamos delas. Agora é crime ser loiro no Brasil. Mesma coisa.
Mesmo raciocínio. Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos aqui para a próxima pergunta. Eu creio até que ela já foi respondida, é uma coisa assim que muitas pessoas devem saber, mas é bom até esclarecer. Pessoas LGBTs sempre existiram? Sim, sim. E eu sou professor de história, tenho propriedade para falar sobre isso. Tá certo? Vamos falar. Historicamente falando, há diversos personagens históricos LGBTs. Diversos. No nível que não dá nem pra contar. Tem muitos, muitos. Tipo, não é um general de guerra que ninguém sabe o nome. Não. É gente conhecida. Leonardo da Vinci era homossexual. Michelangelo, um dos maiores pintores e escultores da história, também. Júlio César, um dos maiores imperadores do Império Romano, era bissexual. Sócrates, o fundador da filosofia moderna, da filosofia atual, também era homossexual. Tá certo? Então não era meia dúziazinha lá de gato pingado, não, era muita gente. Aliás, é muita gente. Tá certo? E em diversos lugares da história. E há participação dessas pessoas em muitos lugares. O problema é que a gente tem uma visão de história sobre o nosso ponto de vista. Que é o quê? Esse ponto de vista da sociedade ocidental, cristã, esse tipo de coisa. Mas o mundo nem sempre foi assim. Por exemplo, para os gregos, é uma concepção muito problemática, mas para os gregos as mulheres não eram capazes de amar, somente os homens. Então as relações amorosas só podiam acontecer entre homens. O sexo, a relação entre homens e mulheres era somente para reprodução. Na visão grega, de algumas sociedades gregas. Os romanos, eles tinham uma visão de amor maior, eles viam que as mulheres também eram capazes de amar, e para eles não fazia diferença. Tanto não fazia diferença que não havia nem palavras para definir o comportamento homossexual, o comportamento heterossexual, e para eles, dane-se, o que você faz na sua vida é teu problema. E para eles era tão natural que não fazia diferença. Ninguém, por exemplo, Júlio César, esse imperador em questão, ninguém ia questionar se ele estava saindo com homem ou com mulher. É a vida dele, ele faz o que ele quiser. Para a nossa sociedade tá ok. E cada sociedade enxergava de uma maneira diferente. E isso não é algo tipo assim de agora, isso também é algo recente. Algo, por exemplo, na Idade Média, que esse peso da história europeia, que a igreja teve um grande poder, a gente pensa que, nossa, não havia. E muito. Havia bastante. Leonardo da Vinci nessa época. E todo mundo sabia, ele não escondia de ninguém, não. Todo mundo sabia. Tá certo? E por aí vai. Então, sempre existiram, sempre estiveram presentes, sempre participaram da história, mas não se falava sobre. Hoje se fala. Hoje se tem um conhecimento, hoje se tem uma tentativa de mostrar essas histórias. Vocês me ouvem? Eu travei aqui. Travou aqui pra mim. Tá, agora estou ouvindo. Ótimo. Deu uma travadinha. Coloquei para carregar o celular e travou um pouquinho. Pronto. Enfim, próxima pergunta. Ok. É possível mudar a orientação sexual de uma pessoa ou sua identidade de gênero? Não. Impossível. Completamente impossível. Completamente impossível. Eu vou me aprofundar mais. Uma pessoa heterossexual, ela só vai sentir atração pelo sexo oposto. Ponto. Ah, mas eu senti atração por um cara. Parabéns. É bi. É assim que funciona. Tá certo? É assim que funciona. Atualmente, a gente tem uma visão menos pragmática em relação a isso. A gente tem uma visão de fluidez da sexualidade. De que a sexualidade ela é muito mais fluida. De que ela não se apega a esses conceitos. Esses conceitos, quem criou foi a gente. A sexualidade humana ela pode ser fluida. Então, por exemplo, vamos supor aqui, João, a vida toda só se relacionou com mulheres, nunca sentiu atração sexual por nenhum cara. Do nada, sentiu. Teve lá um envolvimento com esse cara, beleza. Aí terminou e não sentiu atração sexual por mais nenhum homem, somente por mulheres. Pode acontecer, nada impede. A sexualidade ela é algo fluido e totalmente imprevisível. Quando eu falar sexualidade, ouçam paixão. Ninguém escolhe por quem se apaixona. Ninguém escolhe quem ama, ninguém escolhe essas coisas, não. Você escolhe com quem você fica. Isso aí é uma escolha sua, de fato. Agora, por quem você se apaixona, você não consegue escolher. Da mesma maneira que você não consegue escolher, você não consegue mudar. Você não consegue desapaixonar. Você vai falar, não gosto mais dessa pessoa. Do nada. Não é assim que funciona.
Então, da mesma maneira que é impossível alguém mudar a sua própria orientação sexual, a sua própria identidade de gênero, ninguém consegue. Então, sempre quando vê essas histórias de terapia de reversão de gênero, de cura gay, que existiu aí um tempinho, há uns 5 anos atrás, não existe. Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos lá. É possível um preto virar branco? Porque quer? Eu estou perguntando. É? Não. Não. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma situação. Acho que eu respondi. Ok, próxima. Estar perto de pessoas LGBT ou ter acesso a informações sobre homossexualidade coloca em perigo o bem-estar das crianças? Já falamos mais ou menos sobre isso, mas a resposta é não. Pelo contrário, não coloca em perigo o bem-estar. Aumenta o bem-estar. Porque as crianças, elas estão passando um processo de formação que elas estão entendendo o mundo que elas vivem. Para elas tudo é novo. Para elas tudo é algo a ser descoberto. Então, para ela é vital que ela saiba que pessoas podem se apaixonar por pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, aliás, ou do gênero oposto, ou pelos dois, ou por nenhum dos dois. Tem gente que não se apaixona por ninguém. Acontece, tá certo? É vital que ela saiba. Para quê? Para que ela se torne? Não, porque não tem como se tornar. Ou você é, ou você não é. Mas principalmente Mas, para tipo que ela assim, se ela aprenda a for, vai até. respeitar. E também, tipo, se Exatamente. ela for, Se ela vai for, ela fica ajudar ela a ter completamente bem mais facilidade a se descobrir. Ela não vai sofrer tanto Exatamente. martelando de que aquilo é errado, de que aquilo é ruim e tudo mais. Ela vai ter uma Por facilidade, ela vai exemplo, conhecer mais e vai ser bem mais fácil para ela. exatamente. Existe um fenômeno estudado atualmente na psicologia que a gente chama de adolescência tardia. Que ele é comum em vários grupos de pessoas, mas no geral ele é muito comum em pessoas LGBTs. Por quê? O que se espera de uma adolescência? Que a pessoa seja inconsequente, que ela saia e viva a vida, que ela quase morra de vez em quando, que ela saia com os amigos, que ela beba mesmo não podendo. A gente espera que a adolescência ela seja esse período de experimentação. Não é? A gente não ouve isso nos filmes, a gente não vê isso nos livros. Então, pessoas LGBTs elas têm um problema. Na adolescência, elas estão se entendendo. Elas estão passando por um processo que as pessoas que não são LGBTs passaram na infância. Então, quando elas vão viver esse período de adolescência? Na vida adulta. Adolescência tardia. Então, elas vão viver esse período de inconsequência, de experimentação, com os 22, 23, 24 anos. Enquanto pessoas que se encaixam nessa norma de sociedade vivem na idade dos 16, 15, 17 anos, que é a idade da experimentação de fato. Eu até falo muito sobre meus alunos do 9º ano, eu falo, vocês estão na idade de errar. Vocês estão na idade que vocês podem errar. Quando vocês virarem adultos, vocês não podem mais. Agora vocês podem, vocês só vão levar um carão. Errou, levou carão, levou bronca, ficou de castigo uma semana, pronto, finge que nada aconteceu. Quando vocês virarem adultos, vocês não vão ter História mais para isso. contar. Exatamente, história para contar. A adolescência tardia, ela atinge vários grupos de pessoas. Ela atinge pessoas depressivas, ela atinge pessoas excluídas, ela atinge pessoas que possuem certos problemas de socialização, ela atinge vários grupos. Mas dentro da comunidade LGBT, é quase 90% dos casos. Pessoas que, enquanto deveriam estar vivendo... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Deu travou um pouquinho. Ok. Enquanto deveriam estar vivendo esse processo de autoconhecimento, enquanto eles estavam vivendo esse processo de descobrir o mundo, de ser inconsequente mesmo porque faz parte, estava se conhecendo, estava se descobrindo, estava tentando entender o seu lugar no mundo. Pessoas heterossexuais passam por isso na infância, porque elas são criadas a pensar que são assim, e elas são de fato, então elas não fazem diferença. Para uma criança aprender a existência desse tipo de comportamento, que existem pessoas LGBTs, que existem pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais, se ela não for, ela vai aprender a respeitar. E se ela for, ela vai viver a vida dela de uma maneira muito mais saudável. Ela não vai passar por trauma, ela não vai passar por problemas psicológicos. Ela vai conseguir viver a vida dela de uma maneira mais pacífica. E sem aqueles estigmas relacionados à heterossexualidade, tipo, né, sobre gênero também. Exatamente. A nossa sociedade, a nossa Constituição, ela nos diz que nós temos o dever de proteger e guiar as crianças. No momento que a gente priva uma criança de conhecer isso, principalmente uma criança LGBT, a gente não está protegendo, a gente não está guiando, a gente está atrapalhando, a gente está causando trauma, a gente está causando problemas nessa criança, problemas que vão se aparecer mais tarde. Aí depois vai vir, nossa, como que essa pessoa ficou desse jeito? Tá certo? A sociedade ela tem obrigação
de ensinar para as crianças o que é uma pessoa LGBT. Aí vai ver aquele pessoal que fala, ah, mas eu não sei, ah, mas é difícil. Não é não. Se a criança pergunta, pai, um menino pode beijar outro menino? Fala, pode. Simples. Acabou, você pode. Ah, mas se o meu filho quiser fazer isso, é simples, é só você falar, pode, mas você ainda é criança. Você não precisa se preocupar com isso agora. Quando você for adolescente, você pensa nisso. Agora, viva a sua infância. Matou? Não matou. Arrancou pedaço? Não arrancou pedaço. Explicou de uma maneira bem simples, na verdade. Da mesma E maneira com que em algum certeza a momento da criança não vida a vai ficar criança vai ter... confusa. Exatamente. Da mesma maneira que em algum momento da vida a criança vai perguntar para os pais de onde vinham os bebês e os pais têm que explicar para ela, se a criança perguntar para os pais se meninos podem beijar meninos e se meninas podem beijar meninas, é obrigação dos pais responder também. Vamos perguntar aqui. Se o pai explica para uma criança o que é sexo, a criança vai querer transar? Não. Eu nunca ouvi falar disso, pelo menos. Nunca ouvi falar disso. Eu lembro que eu, com os meus 9, 10 anos, minha mãe foi me explicar o que era sexo, o que era camisinha, como funcionava a relação. E eu não tive vontade nenhuma de fazer. Falei, beleza, entendo, quando eu precisar usar isso, eu saberei, mas agora eu vou continuar vivendo a minha vida. Simples. Com crianças falando sobre LGBT é a mesma coisa. Mesma coisa. Acho que eu respondi. Essa pergunta aqui também é bem parecida com a outra, né? Mas eu preferi colocar para a gente aprofundar mais. Que é, gays, lésbicas, bissexuais ou transgêneros são perigosos para as crianças? Meio que você já respondeu também, né? Deixou bem claro que não Sim. e o contrário. Eu vou Mas se você responder quiser ela de um jeito aprofundar, que muitas pessoas questionam no quesito seguinte. Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. Qualquer pessoa pode ser perigosa para as crianças. Seja hétero, seja gay, seja bi, seja branco, seja preto, qualquer pessoa pode ser. Mas a gente não pode viver na prerrogativa de que elas serão. Porque senão a gente vive noiado. A gente vive olhando, meu Deus, essa pessoa vai machucar o meu filho. Não. Você pode viver assim. Por exemplo, existia um estigma nos anos 90, nos anos 80, também no começo desse milênio atual, de que pessoas homossexuais eram todas pedófilas. Todas. Como se somente homossexuais fossem pedófilos. É assim que funciona? É claro que não. Existem pedófilos em qualquer lugar do mundo. Existem pedófilos em qualquer ambientação. Vai ter um pedófilo na igreja, vai ter um pedófilo nos ateus. Vai ter um pedófilo branco, vai ter um pedófilo preto. Eles existem. Eles estão aí. Pessoas homossexuais, pessoas da comunidade LGBT não oferecem perigo nenhum às crianças. Nenhum. Pelo contrário, assim como naquele mesmo raciocínio que eu falei, eles podem ajudar a criança. Existe um vídeo maravilhoso que é de umas crianças de uns 7, 8 anos conversando com uma drag queen. E eles tratam ela como se não fosse nada assim. Falam, ah, beleza, é um cara de maquiagem. É isso. Então, quem coloca o preconceito na cabeça das crianças é a gente. Crianças nascem sem preconceito. Sem nenhum preconceito. Quem vai fazer com que elas achem estranho é a gente. Se a gente ensina elas de que é normal, de que é natural, de que acontece, ela vai tratar como se fosse normal, como se fosse natural e como se acontecesse. É simples. Respondido. o direito internacional o direito internacional dos direitos humanos se aplica às pessoas LGBTs? Sim, porque os direitos humanos se aplicam a todas as pessoas. Deixa eu explicar a história dos direitos humanos. Entre 1939 e 1945, a gente passou por um dos piores períodos da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Nesse período aconteceram as principais atrocidades da história da humanidade. Gente morrendo por nada. Quando termina essa Segunda Guerra, o mundo então senta e fala, pera, a gente tem que ter uma garantia de que isso não aconteça de novo. Então surge uma organização, a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU então cria um documento, os direitos humanos. Para que serve esse documento? Para que a vida humana tenha valor. Porque na época da Segunda Guerra, a vida humana não tinha nenhum. Os direitos humanos, então, eles surgem no sentido de que a vida humana seja valorizada, seja bem tratada. E se isso aplicasse a todas as pessoas. Todas. Sem nenhuma distinção. Acho que eu respondi. Agora aqui a gente já está na última pergunta. A privação dos direitos humanos de pessoas LGBTs pode ser justificada por razões religiosas, cultura ou tradição? Não. Não. De nenhuma maneira. A nossa lei, ela funciona como? Vou falar do conceito brasileiro, certo? A nossa lei funciona como? Todas as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual. Tem uma certa polêmica
que é de algumas pessoas fundamentalistas cristãs aqui no Brasil, que elas se negam a chamar pessoas transgêneros pelos nomes que elas escolheram ser chamadas. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. No TikTok há uma trans chamada Michelle, maravilhosa, inclusive, que ela fala sobre política, fala sobre vários assuntos. E às vezes ela faz lives, ela faz discussões, debates com essas pessoas, e as pessoas chamam ela de Ô Michelle. Ela nasceu homem, mas se identifica como mulher. No seu corpo masculino. A desculpa que as pessoas usam é: a minha religião me permite. E segundo a Constituição, eu tenho liberdade religiosa para isso. A Constituição me dá a liberdade de exercer a minha religião. Só que é um porém. O que é? A Constituição, de fato, garante liberdade religiosa para todas as pessoas. Se você quer ter ou não ter religião, é um direito seu. Só que a sua religião, em nenhum momento, pode ultrapassar a Constituição Federal. No Brasil, a lei é a Constituição Federal. Você pode achar que a sua religião vale mais. Isso é uma opinião sua. No Brasil, o que vale mais é a Constituição Federal. Se a Constituição manda, você tem que obedecer, senão você é preso. A Constituição diz que você pode obedecer à sua religião de boa, é um direito seu. Mas, se a sua religião manda você fazer alguma coisa que a Constituição diz que não pode, então você não pode fazer. O que vale mais é a Constituição. Se a Constituição diz que pessoas transgêneros ou pessoas LGBTs têm que ser tratadas com respeito, têm que ser tratadas da maneira como a lei manda elas serem tratadas, é sua obrigação tratá-las dessa maneira. Ah, mas eu não concordo. Não importa. A Constituição manda assim. É assim que foi feito. É assim que está estabelecido. Se você não gosta, aí é um problema seu. A E eu acho até Constituição... esse termo de não concordo bem sem sentido. Porque, tipo assim, você estava até fazendo assim aquela alusão com pessoas negras e tudo mais, que você não consegue mudar sua cor de pele. Se você chega numa pessoa, sei lá, que não tem uma perna, nasceu sem a perna, eu não concordo que você não tem uma perna. Exatamente. Tipo, não faz sentido nenhum. aí você chega, eu não concordo que você seja LGBT. Sim, mas eu nasci assim, e aí? Não vai mudar nada na vida dessa pessoa. Não vai fazer a menor diferença. É que nem você chegar na pessoa negra, eu não concordo que você seja negra. Então vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Vai afetar na sua vida? Não vai. Não faz Então é um sentido. termo assim, bem, que eu acho bem sem sentido você falar que não concorda. Que nem falar não concordo, mas Exatamente. respeito. Não faz sentido também. Eu não concordo que você tem uma perna, mas eu respeito. Eu não concordo que você não tem uma perna, mas eu respeito que você não tem uma perna. A palavra perdeu o valor. A palavra perdeu o valor no sentido que, por exemplo, há um tempinho ser preconceituoso, nossa, o pessoal odiava. Eu não sou preconceituoso, mas eu acho errado. Pô, você tá sendo preconceituoso. Tá ok? Eu não sou preconceituoso, mas o que vem na frente é preconceito. Exatamente, mas gramaticalmente falando, configura oposição. Configura contradição de ideias. Gramaticalmente, língua portuguesa foi construída assim. Se você fala uma coisa seguida do mais, quer dizer que aquilo ali está invalidado. Quer dizer que você não concorda. Quer dizer que você vai falar o oposto daquilo. É assim que a língua portuguesa está estruturada. É assim que funciona. Tá certo? Então, não existe prerrogativa jurídica ou humana de que você possa usar a sua religião, as suas concepções, a sua tradição para discriminar pessoas por serem LGBT. Não existe fundamento jurídico para isso. Existe uma outra mulher no TikTok que eu vou falar agora, que ela é advogada, que ela fala sobre isso. Não pode. Simples. Ah, mas eu não concordo. Mas não pode. Não pode. Ah, mas eu quero. Não pode. Aceite. Senão você vai ser o quê? Preso. E como eu já falei, homofobia e transfobia não possui fiança. É crime inafianciável. Eu acho que dá de 3 a 5 anos de prisão, se eu não me engano. Posso estar enganado. Não tenho certeza do que eu estou falando. Eu sei que é inafianciável, porque é equiparado ao crime de racismo. O crime de racismo também é inafianciável. Não pode se pagar fiança caso seja acusado de racismo. Mas a pena eu não tenho certeza, mas se eu não me engano é 3 a 5 anos. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Tá ok? E é isso. Pronto, agora as perguntas foram bem respondidas. Foi aqui muitos comentários. E agora vamos realmente para os comentários de outras pessoas. Tainara comentou aqui que muitos adolescentes não são assumidos e quando se assumem, algumas mães não aceitam. E ela não entende o porquê disso. Porque o filho ou a filha vai continuar sendo filho e mesmo assim a mãe não aceita. Ela também comentou, não sei se é medo do filho ou filha dela passar pelo preconceito. A Aline concordou. Olha,
eu Eu vou vejo responder muitos isso pais rapidinho. justificando isso. Posso? Pode falar, todo seu. É que eu vejo muitos pais justificando isso. Não sei o quê. Eu não quero que você seja, eu não quero que você seja assim, porque você vai sofrer muito na vida, tem muito preconceito fora do mundo. Só que quando você se assume, o primeiro preconceito é dentro de casa. Seus pais vão começar a viver de forma diferente, sua família vai viver de forma diferente. Então, tipo assim, o primeiro preconceito parece que vem de dentro de casa. E, tipo assim, se um Exato, jovem LGBT ele se assume, ele tá esperando apoio em casa. O mínimo é o apoio de casa. E às vezes ele não recebe isso. Às vezes nem os pais expulsam os filhos de casa. Eu sei que tá contra a lei, né? Mas muitas vezes os pais expulsam o filho acontece. de casa. Porque não aceitam, temem, enfim. Ficam querendo levar pra igreja pra mudar. Não é O que é bem, impossível. A gente realmente. tem, é que assim, o primeiro argumento que se usa de fato é esse. Ah, eu tenho medo do preconceito que vai surgir, mas a principal causa é o quê? Os pais não entendem. Eles não sabem o que é. Ah, então quer dizer que eu tenho que ensinar? É, faz parte. Tem as pessoas que não sabem porque não aprenderam, e tem as pessoas que não sabem porque não querem saber. Essa daí nem adianta tentar. A que não quer saber, você vai falar, ela não vai ouvir. A que não Tem sabe muitos pais porque que eu não até vejo que aprendeu, até, tipo, olha, eu não entendo muito bem, mas se você quiser me ajudar a me explicar, e já tem toda uma dinâmica de tentar melhorar aquele convívio. Mas tem pais que é tipo assim, não, vou lhe exatamente, explicar, vou tentar te ajudar. Não, você não vai, acabou. Vai ser do jeito que eu quero e ponto. exatamente. É uma questão, são vários fatores. Cada caso é um caso. A gente tem que analisar cada caso por ser um caso. Não existe um padrão. Não existe. Pronto. A Aline confirmou, acho que sim, medo do preconceito dos outros. Deixa eu ver quem mais. Sara Alves entrou, a enfermeira que esteve com a gente aí em 2 lives. Neta de Paula, a Mames, tá voltando aqui que essa live está show. Obrigada. Muita gente entrando. Tainara de novo. Tem igrejas que acham que LGBTQIA+ é pecado. Eu não entendo, sinceramente. A gente não tá aqui pra falar de religião, então não vou responder. Aí cada religião fala da sua maneira, eu não vou responder isso. Isso Então, é por não tenho religião. Assim, propriedade. tem muitos argumentos que eu vejo que até refutam, assim, a Bíblia É, católica protestante, explicando do porquê não e tudo mais, mas também, né, enfim, não é. vamos Não é aprofundar para não discussão, passar. não é discussão hoje. A Não discussão é cabe diversidade aqui. sexual. É, não cabe. André comentou também, assim como há liberdade, também há limites a serem respeitados. Isso vale para todos, Sim. sem exceção. Verdade? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Opa. Deixa eu ver mais. Não, só a gente entrar. Pronto, não tem mais nenhum comentário. Gente, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui. Bruno, aqui respondendo todas as perguntas perfeitamente, como sempre, sem deixar nada em Obrigado. branco, sem deixar nenhuma vírgula, sempre coloca o ponto final, sem deixar nenhuma dúvida. E vamos deixar um tempinho aí para vocês colocarem a dúvida, falarem o que vocês acharam sobre a live de hoje. Hoje foi muitas informações. Enquanto isso, eu vou deixar vocês falarem o feedback de vocês. Você, Laura, você, Vitor, tá? Então, deixo para vocês. Falar assim um resumão, caso vocês tenham alguma coisa que está por fora das perguntas, que queira acrescentar, fique à vontade. Acredito que não. Acho que a live como toda conseguiu englobar muito tudo. Tudo não, né? Mas o resumão de tudo, assim, a superfície de tudo. Falar muito profundamente, a gente vai ficar horas e horas e horas e horas e mais horas falando sobre. E a gente não tem esse tempo. Acho que deu pra falar de tudo mesmo. Então, pra mim, tá de boa. Eu também não tenho mais nada para pontuar. Acho que tudo que foi dito, o Vitor já falou muito bem, explicou muito bem, falou muitas coisas que, né, muitas coisas que ele falou eu já sabia, mas ele pontuou outras coisas bem interessantes que eu, nossa, que legal. Então, eu não tenho mais o que pontuar também. Ótimo. Deixa eu ver se apareceu algum comentário. Pronto. Vinícius Moraes, é um integrante do NUCA, está perguntando quantos anos as pessoas levarão para perceberem que somos todos... Ah, não é... todos irmãos e irmãs, Eu vou responder. seres Vou humanos... responder. Não sei. Eu não sei.
Não tem como saber, infelizmente. Ah, Infelizmente. também depende do lugar. Há países que já tratam como se fosse totalmente normal, há países que não tratam. Depende do lugar que você está falando. Tem países, por exemplo, que não registram nenhuma morte ou caso de homofobia há anos. Pronto. Vocês veem? E Aline, eu queria até que a resposta seja nunca, porque eu acho que o preconceito ele sempre vai existir. Mesmo que pouco, mesmo que É, pequenininho, ele está no canto só de uma pessoa, sempre vai ter. É pronto, impossível a gente viver numa utopia. eu concordo. A de Aline fato. está dizendo aqui: Oi, professor, você está tão lindo. É para você, viu? Daí meus alunos me bajulando achando que eu vou dar nota para eles. Ah! Tá, tá. O Vinícius colocou que é um povo tóxico. André comentou novamente, muito bom, tudo deve ser debatido, diversos assuntos, cada um tem o seu dinamismo e esclarece pontos diferentes dentro de cada assunto a ser abordado. Verdade. A gente também não pode deixar de falar sobre as influências dentro de casa. Tipo, às vezes, eu mesmo conheço casos de pais pertencerem ao grupo LGBTQI+, eu sempre travo um pouquinho para falar a sigla toda, e que Não tem problema não. não aceitam os filhos serem. Isso às vezes fica assim uma dúvida, né? Tipo, eu mesmo já conheço, foi, mas não quer que seu filho seja. É justamente a questão como que eu posso dizer, do conflito de gerações. A É, geração antiga de LGBTs, ela não teve a educação sobre sexualidade de gênero que essa geração nova teve. Então, essa geração nova tem uma visão muito mais aberta de sexualidade de gênero. Eu vejo isso pelos meus alunos no ensino fundamental. Para eles, tipo, não faz diferença nenhuma. Mas a geração mais antiga, eles têm um problema, por quê? Porque eles viveram o preconceito. Eles viveram tudo isso. Então, para eles, é traumático, sabe? E mesmo eles sabendo que não pode mudar, eles ainda têm alguns problemas, e também porque eles foram criados nessa Sim, realidade e você pode ver que é bem mais difícil conservadora. deles desconstruírem esse tipo de pensamento, desconstruir essas ideias. Então, para uma pessoa de uma Exato. geração mais outra, ele se desprender de tudo que ele foi ensinado desde que ele é pequeno, que mulher tem que ser assim, homem tem que ser assim, a mulher que fica com É homem que fica com mulher, entendeu? Para se desprender de tudo isso é bem dificílimo. mais difícil. Dificílimo. Por isso Meu que eu povo, até não agradeço. julgo tanto certos adultos que têm esse certo preconceito. Tipo, então, vamos tentar abrir um pouquinho a mente e tudo mais, a tentar aprender, que não é difícil, mas eu também não vou ficar, ai, você tem que aprender e pronto, sabe? Tem que entender também que, infelizmente, aquilo aqui foi ensinado para ele desde que ele se entende por gente. Exato. pronto. Último comentário aqui foi o Vinícius falando que é uma live ótima. Parabéns a todos. Obrigado, Vinícius. Já que vocês não quiserem Obrigado. falar nada, eu Obrigada. vou falar aqui para começar o encerramento, porque vocês também são pessoas muito compromissadas. Me falaram o horário, mas a conversa foi tão boa que o tempo passou bem rápido. Mas, gente, o recado, acredito eu, que o recado mesmo que fixou, que ficou aqui, é que aprendam a respeitar a diversidade. Você não é o único, o mundo não gira ao seu redor, não é o que você pensa, e sim, existem milhões e milhões de pensamentos diferentes, gostos diferentes, sexualidade diferente, paixões diferentes. Então, não é porque você gosta de uma coisa que outras pessoas é obrigado a gostar do mesmo que você. Tá? Então, aceite as diferenças, respeite, todo mundo deve e tem o direito de amar, tá bom? E eu acho que esse recado aqui é o principal. A gente quis informar vocês sobre a diversidade, mas quis também falar sobre o respeito que todos devem ter. O respeito da diversidade, o respeito que nem todos são iguais, mas que todos merecem a igualdade de viver juntos e viver bem, tá bom? Então é essa a mensagem central dessa live. Gente, quero agradecer a você, Laura, você, Victor, Bruno, mais uma De vez. nada. Vocês dois dando um show. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom reencontrar vocês, matar a saudade um pouquinho, mesmo de forma virtual. Muito obrigada. Digo Espero mesmo. que logo a gente se reencontrar pessoalmente. E quero já avisar que próxima quarta-feira haverá uma outra live para a gente encerrar o ciclo de lives sobre sexualidade na adolescência. Essa live vai ser com a Andreia Vasconcelos, a outra mobilizadora do NUCA, e a gente vai falar sobre a importância do diálogo.
onde a gente vai abordar todas as temáticas novamente, só que de uma forma diferente. Vamos mostrar a importância do diálogo com os adolescentes, para eles saberem que podem contar ali com a família, com os amigos, com pessoas de confiança, para eles conseguirem viver essa fase tão complicada, mas de uma maneira confiável e que bem informado. Tá bom? Então, dia 22 desse mês, próxima quarta-feira, a partir das 4 horas da tarde, eu, juntamente com a Andréia Vasconcelos e a adolescente do Nuca, vamos estar aqui no Instagram do Nuca. Mais uma vez, muito obrigada a vocês dois. E vamos se preparar. Vou tirar uma print de nós três. Foi? Uma print. Ah, claro. Vamos lá. Prontinho. Gente, muito obrigada. Tchau. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente também, comentando e compartilhando. Um beijão e até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.